paz do Senhor, meus irmãos. Estamos juntos novamente neste domingo abençoado. E nesta noite eu quero passar para a igreja uma mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Se encontra em Mateus capítulo 13, que fala sobre a parábola do semeador. Eu gostaria de estar lendo com vocês apenas um versículo, o de número 3. Se você está com a sua Bíblia na mão, abra por favor e acompanhe. Diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, na época de Jesus, era comum o uso de parábolas usada pelos rabinos daquela época, onde eles utilizavam cenas reais do dia a dia para trazer o ensino. Jesus também fazia uso das parábolas, você sabia? Para ensinar novas verdades sobre o reino dos céus. Aqui na Bíblia nós vamos ver que do versículo 3 ao versículo 9, Jesus expõe a parábola do semeador. E nesta parábola, Cristo fala a respeito de 4 tipos de semeaduras. O primeiro tipo é aquela que caiu à beira do caminho, ou ao pé do caminho. O segundo tipo é aquela que caiu em pedregais. E o terceiro tipo é aquela que caiu entre os espinhos. E o quarto tipo é aquela que caiu em boa terra. Você deve estar pensando aí: eu faço parte dessa boa terra. Amém. Continue assim, dando bons frutos, porque semente que cai em boa terra, certamente ela vai germinar, vai crescer e vai florir e vai dar bons frutos. Que a igreja do Parque Araruama seja uma igreja que dê sempre bons frutos. Portanto, irmãos, no versículo 9, quando Jesus ele expõe ali do versículo 3 até o versículo 8 esta parábola, no versículo 9, Jesus ele disse assim: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Interessante, né, irmãos? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E existe, irmãos, uma grande diferença entre ouvir e escutar. Não sei se você já pesquisou, mas existe uma grande diferença. Ouvir é aquilo que o ouvido capta, sem dar atenção. Apenas ouviu. E o escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção, né? Ou seja, escutar e entender o que está sendo captado pela audição. É verdade? Isso vai muito além ainda. É compreender o que está sendo dito e processar a informação internamente. Interessante, né, irmãos?
Jesus, ele sai da sua casa, ele vai ali para, diz aqui a Bíblia, ele vai ali, se assenta ali junto ao mar. No versículo 2 diz que ajuntou ali uma grande multidão ao pé de Jesus, de modo que ele teve até que entrar no barco, se assentar e trazer então esta parábola para aquela multidão que estava ali. Interessante, irmãos, que nem todos que estavam naquela multidão não estavam preparados para escutar. Muitos estavam ali somente para ouvir. E nós vamos ver na sequência desta parábola, no versículo de número 10, quando ele diz assim: e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Os discípulos, irmãos, estavam confusos. Eles achavam que Jesus poderia dar uma explicação mais fácil para eles. Verdade? Mas era daquela forma que Jesus queria colocar. Porque Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. E naquele momento, as pessoas ouviam, mas não entendiam. Nem mesmo os discípulos. No versículo de número 11, Jesus então ele começa a dar uma explicação para os discípulos. Quando ele diz assim: respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Ou seja, irmãos, os discípulos, Jesus estava mostrando para eles naquele momento que para eles teria que haver realmente uma melhor explicação, para que eles pudessem entender realmente o que Jesus queria aplicar a respeito do reino dos céus. E quando ele diz assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Eu comparo aqui os discípulos com a igreja atual. A igreja, irmãos, foi dada a ela, sabe, também esse conhecimento, esse entendimento do reino. Entende? Nós estamos passando aqui por várias fases, mas nós sabemos que nós não vamos ficar aqui nessa terra por muito tempo. Então eu entendo que Jesus ele passa ali para os discípulos: a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. E para a igreja também. Mas a eles não. Assim como ao mundo, não. Ao mundo não. Eles não se interessam pelo reino. Mas você, irmão, você, igreja, você se interessa. É verdade. Você se interessa, tanto é que você briga pelo reino. Você sofre pelo reino. Você luta pelo reino. Jesus está vendo isso. Então Jesus mostra para os discípulos ali essa situação, mostrando para nós também nesta passagem. Na sequência, irmãos, versículo 12 diz: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Jesus aqui está falando a respeito de galardões, irmãos. Falando a respeito daqueles que trabalham na obra. E aqueles que trabalham na obra de Deus vai receber muito mais. Irmão, você recebe aqui nessa terra e lá no céu você vai receber muito mais ainda. Com abundância.
Essa promessa é para nós, para os servos de Deus. E aqui no versículo 13, irmãos, ele diz: por isso lhes falo por parábolas, porque eles, ou seja, o mundo, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Ou seja, irmão, ele está dizendo aqui, o mundo só ouve, não escuta. E os discípulos estavam entendendo, Jesus estava explicando. E na sequência ele diz: e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não recebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Ou seja, o coração deste mundo está endurecido para a palavra de Deus, para a mensagem que nós, como servos de Deus, temos levado às pessoas. E eles têm virado as costas. Às vezes eles querem somente ouvir, mas não querem escutar, que é diferente de ouvir. E Jesus diz: porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Um dia, nós estávamos assim, irmãos, com o nosso coração endurecido. A gente ouvia, mas não conseguia escutar. Mas um dia o Espírito Santo, você entregou o seu coração a Ele, e você passou agora, deixou de ouvir para escutar. Agora você não ouve, agora você escuta. E quando nós escutamos, nós compreendemos. E quando compreendemos, nós armazenamos a mensagem no nosso interior, no interior do nosso coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E Jesus chama de bem-aventurado, irmãos. Quando ele diz aqui no versículo de número 16, mas bem-aventurado os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Ouvir aqui, quando ele diz porque ouve, é no sentido de escutar, de entender a mensagem. Não é verdade? E hoje a gente consegue fazer isso, ouvir e entender a mensagem. Lembra quando você não era cristão, você não conseguia entender? Por quê? Porque o Espírito Santo não estava em você. O Espírito Santo não habitava em você. O Espírito Santo habita em você. Por isso que você ouve no sentido de escutar. E compreende e armazena a palavra no seu coração. E na sequência, irmãos, versículo 17, ele diz: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. E aí, irmão, do versículo 18 até o versículo 23, Jesus, ele dá a explicação desta parábola para os discípulos. Quando ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, referindo-se aqui ao versículo 3, lá na frente, falando da ave, a ave representando o quê? O maligno, lá no versículo 3. Na sequência diz: porém, o que foi semeado em pedregais, e o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aqui está representando aqui lá o versículo número 6, lá no início da parábola, para aquele povo que estava lá. Agora Jesus estava mostrando aqui para os discípulos que o sol do versículo 6 é exatamente aqui o que está escrito aqui, que é a chegada, quando chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, eles logo se ofendem. E aí nós vamos ver na sequência que ele diz aqui: e que foi semeado entre os espinhos
o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Aqui está fazendo referência, né? Ele está explicando o que ele disse lá no versículo de número 7, né? Quando ele diz lá no versículo 7, quando ele fala dos espinhos. E agora Jesus dá a explicação para os seus discípulos, que ele fala que o espinho agora representa os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, que sufocam a palavra e fica infrutífera. Não é isso que acontece, irmãos? Quando o crente, ele diz, aceitei, mas ele dá mais importância à vida deste mundo, às riquezas, às seduções, do que a própria palavra em si. Isso não é bom, não é verdade? Essa palavra foi aquela que foi semeada no espinho, não é verdade? E Jesus então dá essa explicação para os seus discípulos. Mas a que foi semeada em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, o outro 60 e o outro 30. Aqui diz, e o que ouve e compreende a palavra. Ou seja, o que ouve e compreende, ou seja, é aquilo, o que escuta a palavra. Você que tem escutado a palavra, com certeza você tem compreendido, não é verdade? E o que eu quero colocar, irmãos, para você nesta noite, que a semente ela tem que ser lançada num solo em que este solo seja preparado. E eu quero dizer para você, irmãos, que este solo é o nosso coração. Nosso coração, ele tem que estar preparado. Este solo tem que estar preparado para receber a semente. A semente é a palavra. Para receber a semente, né, que é a palavra, e ela venha germinar. Ela venha germinar e dar bons frutos. E eu espero, irmãos, que depois que passar essa fase aí, se Deus nos permitir, que a igreja seja uma outra igreja na face da terra, que venha parar com as brincadeiras, que venha pregar a palavra da verdade, que não venha, querer, ganhar somente coisas para os seus próprios benefícios, que ela venha a pregar essa palavra viva, pregar a palavra para que as pessoas possam receber e depois ela começar a dar frutos. E eu espero que nessa volta, se Deus nos permitir, que a igreja de Deus seja outra, que brinque menos, perca menos tempo no templo, na igreja, que busque mais a palavra de Deus, que busque mais Deus em oração, que busque a autoridade e o poder de Deus, na certeza de que Ele vai usar os seus vasos, os seus servos. Fique com essa palavra, meu irmão, nesta noite. Continue orando, continue buscando, e que Deus possa nos dar uma nova oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.